Bom dia, aqui é a Michele do canal Pensamento Elevado. Estamos fazendo a leitura do livro Abraço de Pai João, psicografado pelo médium Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito Pai João de Angola. Estamos na leitura do capítulo 3. Macumba pega? No início, o capítulo começa com a questão do feitiço, falando que certas pessoas podem enfeitiçar outras, sim ou não. E aí a resposta do Livro dos Espíritos na questão 552 é que certas pessoas têm sim uma força magnética muito intensa e isso pode causar algumas influenciações nos encarnados, porém, tudo é falta de conhecimento e do domínio que essas pessoas têm de determinadas técnicas que acabam levando a esse tipo de vibração. O capítulo começa falando que eles estavam lá no posto de socorro aguardando a chegada do Dr. Inácio. Eram aproximadamente 9 horas da noite e muitos trabalhadores começaram a chegar do plano aqui nosso, da Terra, em sono, através do sono físico, indo para lá trabalhar, inclusive médiums, com a função de doar energias para reconstituições lá e trabalhos que seriam feitos no posto de socorro. A unidade em que eles estavam desse posto era um lugar um pouco mais tranquilo, embora existissem ainda algumas situações, porém a maioria ficava ali por pouco tempo. Então, logo chega o doutor Inácio, fazendo brincadeiras e tudo mais, conversa um pouco com o pai João e com a Carminha, e aí eles vão passar um novo caso para o doutor Inácio. Trata-se de uma mulher chamada Irene, casada, mãe de 2 filhos, empresária, e que não estava vivendo bem em seu casamento. E através das próprias energias em desalinho, que a gente já imagina, né, as vibrações que ela estava de insatisfação e tudo mais, aproximou-se dela uma funcionária, uma pessoa do trabalho, que estava com interesses afetivos nela. E essa Irene, né, essa paciente, era uma pessoa que chamava muito a atenção um dia, tinha um temperamento muito alegre, muito extrovertido e causava inveja em alguns e tudo mais, influenciava outros e tinha uma personalidade forte. E ela jamais tinha pensado em viver uma confusão íntima nesse sentido, né? Um laço homoafetivo, que foi o que estava acontecendo. E a moça que estava interessada nela, né? De forma muito incisiva, né? Estava em cima dela, né? Querendo ser correspondida e as duas fala aqui que elas se declararam uma à outra e aí teve um beijo, né? No estacionamento aconteceu um beijo entre as duas. E a partir desse beijo, essa mulher, Irene, entrou em total estado de confusão e perturbação, que a gente chamaria aqui até de um estado de choque, né? Quando a gente paralisa totalmente. Então, ela ficou totalmente paralisada, foi levada para o hospital, no plano físico lá, né, que a gente fala, e desdobrado seu espírito, perispírito, estavam lá onde o pai João e o doutor Inácio estavam para ser tratado. Então, depois disso, ela ficou totalmente sem raciocínio, sem razão, falando coisas desconexas, sem sentido. E ela conseguiu essa ajuda através da mãe dela, que era uma trabalhadora espírita e que estava solicitando ajuda para a filha porque ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí o doutor Inácio, quando ele chega, né, ele chega ao lugar em que ela está, né, vê ela ao lado do corpo e ele vê 2 cordões amarelos muito fortes ligados, saindo da altura da nuca dela. E aí ele fala que ele precisa saber onde vai esse cordão, aonde que isso está ligado, saindo da nuca da Irene, né? Do pescoço dela ali, 2 cordões amarelos muito fortes. Continuando então a leitura. Mais preocupado com aquilo do que com a própria paciente, ele saiu andando apressado em profunda concentração e transe, como se conseguisse ouvir algo naqueles cordões.
Seguimos o médico e andamos até o pátio do lado de fora do hospital na Avenida Alfredo Balena, que dava entrada no plano físico para as dependências do pronto-socorro. Olhamos os cordões que terminavam na cabeça de 2 homens desencarnados que estavam do outro lado da rua. Quando perceberam que nos dirigimos para eles, tentaram se esconder atrás de uma árvore. Dr. Inácio apressou o passo e eles tentaram correr, dizendo: "Vamos vazar daqui, rápido!" "Esperem!" gritou o Dr. Inácio. Não adiantou. Correram dali rapidamente, porém, vigilantes atentos que estavam observando a cena perguntaram ao doutor se queria que os pegassem. Após a confirmação de Inácio, os vigias se deslocaram no espaço com um poder impressionante de volitação e trouxeram os 2 homens segurando-os pelos braços. Então, tudo que estava acontecendo ali, eles tinham os vigias, né? E aí eles viram, né, que o doutor Inácio estava tentando pegar os homens, eles correram, eles falaram: "Quer que eu pego?" Aí, sim, eles foram lá e trouxeram os 2 homens, os 2 desencarnados que estavam ligados pelo fio através da nuca da Irene. Tinham um aspecto horrível. Traziam a pele mal cuidada, com coloração acinzentada, olhos muito vermelhos e unhas enormes. Exalavam um odor tóxico que nos obrigou a usar máscaras cedidas pelos vigilantes, sempre muito precavidos para esses casos. Eles diziam: "Qual é a de vocês? Solte a gente, não fizemos nada de errado. Parem com isso, guardas." "Quem são vocês?" perguntou o Dr. Inácio. "Não é da sua conta, cara. Você é delegado? Vai prender a gente?" "Se for preciso, sim. Respondam. Quem são vocês? Por que estão ligados a Irene?" "Ah, então está protegendo aquela vadia?" "Contenha-se e me responda o que querem com ela." "Como você sabe que estamos aqui por causa dela?" "Tenho meus meios e isso não interessa. Eu não sou um homem muito paciente. Pela última vez, me responda. O que querem com Irene?" "Estamos com ela porque fomos muito bem pagos." "Pagos para quê?" "Para realizar macumba brava", disse um deles. "Somos trabalhador de esquerda, despachantes", completou o outro. "Quem mandou fazer essa porcaria?" "Não podemos contar." "Então vão ficar presos até me contarem." "Não vamos contar nunca." Dr. Inácio ficou desgostoso com a cena. Solicitou que prendessem os 2 nas alas inferiores da Casa da Piedade. Foi chamada uma viatura e foram levados para lá, algemados e acompanhados pelos vigias do Hospital João 23. 2 enfermeiros acompanharam os vigias com uma autorização escrita por Dr. Inácio. Isso tudo no plano espiritual. É possível que muitas pessoas estranhem o fato de uma casa de amor ter uma prisão, mas nos seus porões existem lugares com a finalidade de abrigar essas criaturas. O amor não exclui a justiça. Era preciso saber com detalhes do que se tratava a intervenção deles no caso. Apanhar 2 criaturas desprevenidas como aquelas em trabalhos de magia não era algo comum. Voltamos todos ao quarto de Irene. Os fios amarelos haviam desaparecido da cabeça da paciente. Ela, porém, se apresentava mais agitada fora do corpo. Chegamos perto do leito. Embora estivesse sedada fisicamente, seus batimentos cardíacos se apresentavam muito acelerados. Dr. Inácio examinava a paciente quando ouvimos um estampido que lembrou o barulho de uma rolha sendo sacada de uma garrafa. Foi de uma vez só e muito forte. Olhamos todos para a direção do som, veio da altura da cabeça de Irene. Percebemos então um novo cordão, dessa vez de coloração marrom, com tons pesados de vermelho, que lembrava uma veia repleta de sangue coagulado. E mais uma vez saímos acompanhando o Dr. Inácio no rastreamento de onde vinha aquilo. Novamente do lado de fora, desta vez nos portões do pronto-socorro, aquele fio terminava na cabeça de uma jovem de seus 30 anos, aproximadamente, que procurava saber se poderia visitar uma pessoa. Vendo-a, disse Carminha: "É Júlia, que está desdobrada pelo sono e veio procurar Irene, Dr. Inácio." "A namorada?" "A pretendente. Ela já foi avisada sobre o que aconteceu com Irene e está desesperada."
Avisada por quem? Pelos próprios familiares. Além de funcionária de Irene, Júlia também é amiga íntima de todos.